Em 1938, as primeiras famílias começaram a ocupar a comunidade de São Luís e também outra localidade conhecida como Ribeirão Cipriano. Na mesma época, os imigrantes de origem alemã também chegaram à comunidade de Santa Margarida, que na época nem nome tinha. Alguns anos depois, chegaram a maioria de origem italiana a colonizar a região de Rio Luís e Braço Torrete. E logo em seguida, também de origem alemã e italiana, colonizaram hoje a comunidade conhecida como Rio Alegre, Rio América e Barra Grande. Com a construção da estrada que iria ligar Salete a Rio do Campo, surgiu a comunidade de Rio Vilde. Nesta mesma época, famílias morando no meio do mato colonizaram a região hoje conhecida como Rio Herta. Povoados esses basicamente constituídos de católicos, onde os mesmos em 1942 escalaram a montanha hoje chamada de Morro do Santuário, ao qual abriram um clarão ao meio da mata, onde podemos ter o privilégio presente de desfrutar da Via Crucis, mais conhecida como Morro da Procissão. E lá em cima no morro, aquele seminário lá, como meu pai ele se dava muito bem com o padre Eduardo. Ele era suíço. O bispo de Joinville, que aqui pertencia à diocese de Joinville na época. E eu era o Dom Pio de Freitas, o bispo, né? E incumbiu o padre Eduardo para arrumar um lugar aqui no Alto Vale para construir um seminário. E ele foi esperto. Ele foi para Rio do Campo, que o Lisberto estava fazendo as medições. Daí ele diz que o padre Eduardo ele disse, olha, eu recebi a incumbência assim, eu vou te ajudar a vender este terreno, mas eu quero 2 lotes para construir o seminário. E meu pai ele ficou sabendo que ele queria construir o seminário lá, ele pegou aquelas terras lá. Daí o pai, um dia que ele foi, quando não tinha missa aqui em São Luís, meu pai ele ia na missa em Salete ou em Taió de carroça, né? Não passava domingos aí na missa. E ele ia muito para Taió, porque o padre Eduardo sempre ele fumava bastante charuto. E quem plantava o fumo, que era aquele fumo amarelão, e bem caprichado, era meu pai que plantava o fumo para ele. Ele ia lá de cima do púlpito, quando fazia o sermão, ele usava os óculos assim, mas eu olhava aqui para olhar lá embaixo, né? E daí, então, quando ele via que o pai estava lá, era só terminar a missa, ele saía da sacristia, tirava a batina e ia lá fora. Ô, senhor Raimundo, meu pai era Raimundo, né? Aí levava ele lá na casa paroquial para fumar um charuto e tomar um copo de vinho. E daí meu pai ficou sabendo que ele ia construir o seminário lá. Aí o pai falou, o senhor Raimundo falou, mas padre Eduardo, lá é longe pra caramba, dá uns 30 quilômetros. Vem para Salete, que é mais perto, e dá para puxar também a rede telefônica, e nós vamos ajudar. Ele veio, o padre Eduardo. Ele veio a cavalo, logo ali adiante, o pai morava ali, e tinha uma casona grande. Daí ele ficou lá, dormiu lá. No dia seguinte, então daí foram os 2 a cavalo, até Salete, que ele disse que ele queria ver um lugar para ver se dá para construir o seminário aqui, em vez que lá. Ele diz, você, senhor Raimundo, tem razão, a Ribeirão Grande é mais perto e tal, coisa. Daí, foram para Salete, e lá onde que tem o colégio da Rê, a igreja era ali, de madeira. Tinha um plano ali, era madeira. E o padre foi até na igreja, e ficou em cima do cavalo, fez o cavalo rodar um pouco, olhava as montanhas lá, daí ele disse para o senhor Raimundo, olha, é lá em cima daquele pico lá que eu vou fazer o seminário. Quando os padres alemães compraram esse seminário do Morro da Salete, eles compraram isso da diocese de Joinville. Porque o seminário diocesano de Joinville era esse aqui em Salete. Né? Em Blumenau, por exemplo, não tinha diocese. Pertencia à diocese de Joinville. Rio do Sul, tudo aqui. Né? Então, aqui era o seminário diocesano de Joinville. E daí os padres alemães compraram esse aqui, porque Joinville abriu outros seminários, eu não sei bem onde, mas abriu outros. E venderam esse aqui para os padres alemães.
Aí começou uma turminha lá em cima, né, alguns. Mas, daí eles logo em seguida fizeram o seminário aqui embaixo. E daí nós estudávamos depois, né, eu estudei aqui como aluno externo. Tinha os seminaristas que moravam no seminário e da comunidade, os alunos externos iam todo dia de manhã e voltavam ao meio-dia. O ensino no seminário foi muito bom, tinha uma qualidade muito boa, porque eles tinham muito conhecimento, coisa assim, então, cultura alemã, né? E cada instante vinha um padre diferente e ajudou bastante, né? Eu acho que eu fiz um bom um primeiro grau, assim, né? Ótimo. Quando nós entramos no ginásio, daí nós tínhamos os padres que eram professores, né? Eu já conhecia um pouco eu já tinha estudado assim bastante, né, na escola, o domínio até quarta série, eu tinha um bom domínio, né? Quando nós entramos na quinta série, daí nós tivemos 2 anos ali, que teve uns padres que eram alemães, todos eles aqui eram, na época, mas esse então não conseguia falar o português, né? Então eu tinha que ajudá-lo a se expressar, que eu via que ele queria dizer tal coisa, né, para ele poder... Daí eu disse, poxa, mas se uma pessoa com essas condições pode ser um professor, que conhecimentos ele tinha, a dificuldade dele era a comunicação. Eu disse, acho que comunicação, eu acho que eu vou me sair melhor. Daí foi que eu tive, assim, né, começou a surgir a ideia de trabalhar. Daí eu trabalhei primeiro no interior, né? Eu comecei em Rio Alegre, trabalhei no final de ano, que eu acho que tinha passado o 4º professor. Naquele tempo havia muito rotatividade. O pessoal entrava, saía, né? Porque era difícil para chegar lá né, e tocar, né? Daí no outro ano eu comecei a trabalhar em Rio Luiz. Rio Luiz, eu morava em Rio Alegre, eu vinha estudar aqui na cidade, subia correndo o morro para chegar em casa, botar alguma coisa no estômago. Depois a gente começou a lecionar aqui no seminário, né? Os padres já me convidaram. Eu estava na primeira série, segunda série do segundo grupo, porque eu tive a oportunidade de estudar com eles também, né? Fazer que eles tinham o ensino para todo mundo ali até a 8ª série. E depois eles convidavam um ou outro, assim, que achavam que dava para misturar com os seminaristas, né? Não ia ter problema de retirar os seminaristas da sala, né? Então, a gente, graças a Deus, conseguiu com eles. Eles me convidaram, o diretor na época, o padre Bruno, foi uma pessoa extraordinária ali na parte da educação, como foi também no esporte, né? Que promoveu muita gente. E a partir dali a gente começou a lecionar daí no seminário. Depois, quando 72, 75, eu comecei a lecionar aqui no Guilherme. Daí. Eu trabalhei os 25 anos de professora, sempre com criança pequena, até a 3ª série. Depois começou a 4ª série, daí também a gente plantou na escola também, a 4ª série. E aí, daí aumentou mais ainda a turma. Comecei com 60 alunos, depois foi deszebrada a escola, eu dava aula de manhã e de tarde, e de noite ainda dava para o Mobral, quando abriu o Mobral, eu dava lá na minha casa ainda. A Caresc fez um concurso de escola mais bonita, daí quem tinha a horta mais bonita também, daí nós ganhamos primeiro lugar, né? E aonde que daí nós ganhamos mimeógrafo e uma máquina de escrever. E assim isso foi muito bom, foi uma evolução. A gente fazia aquelas questões, né? Eles respondiam. A gente levava para casa para de noite corrigir. Os cadernos também, naquele tempo, eles faziam tudo no caderno, né? Levava aquele montão assim, ó, para casa para corrigir de noite, porque daí de dia não tinha tempo, né? Até hoje ainda gosto, sim, de ver a escola só estar lá abandonada, meio... uma dó. Devia assim, né? A gente zelava por essa escola, que quando nós fizemos aquele concurso, Minha Escola Mais Bonita, até naquele tempo era inspetora, né? A coordenadora do estado. Daí ela também acompanhava o município, né? Então ela disse que ela não acredita que nós tínhamos feito aquela horta com os alunos, que foi os alunos que tinham feito. Eu disse, os pais só trouxeram esterco. O resto tudo foram os alunos.